Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo e hoje a aula tem um pouco mais de 5 minutos porque o assunto é importante, ele exige embriologia. Quer saber tudo sobre o nosso desenvolvimento embrionário? Então solta a vinheta e confere aí. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo. E hoje eu trouxe aqui para vocês um resumo das fases do desenvolvimento embrionário, a nossa famosa embriologia ou embriogênese. Galera, presta atenção aqui. Vocês lembram que tudo começa com a fecundação e a fecundação ela ocorre na tuba uterina. Então quando a mulher libera o seu gameta, ele vai ficar esperando o espermatozoide ali, então a fecundação ocorre na tuba uterina. A fecundação produz o zigoto, célula ovo ou zigoto. E ele vai começar o seu processo de desenvolvimento, suas divisões celulares, suas mitoses. E aí presta atenção o que vai acontecer. Esse primeiro período que ocorre aqui no trajeto da tuba uterina até o embrião se fixar no útero é chamado de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem. Lembrando que nos mamíferos placentários, como no nosso caso, essa segmentação e clivagem é chamada de holoblástica. Holoblástica significa segmentação total, eu vou segmentar, vou dividir o ovo como um todo. E igual, porque as células que se formam dessa divisão têm o mesmo tamanho. Claro que no meu desenho não vai ficar o mesmo tamanho, mas a nossa segmentação é classificada como holoblástica ou total e igual. Beleza? Seguindo aqui, galera. Quando a gente tem a primeira mitose, eu formo uma célula para duas, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Claro que aqui eu pulei algumas etapas, senão vai ficar um desenho muito grande. Mas as células que se formam vão sendo chamadas de blastômeros. 2 blastômeros, 4 blastômeros aqui. E perceba uma coisa, aqui nós temos 2 nomes importantes. Então, se vocês pegarem a primeira etapa, segmentação ou clivagem, eu quero que vocês lembrem de 2 nomes. O primeiro, mórula. O que é a mórula? A mórula é um maciço de células. Pensa como se fosse uma bola de sinuca. Tu vê uma bola, se tu cortar ela ali, ela é maciça. A mórula é um estágio que precede esse nome aqui, que é o mais importante do nosso primeiro período de divisão, galera. Lembra esse nome, blástula. Blástula, que nos seres humanos também a gente chama de blastocisto. Qual é a diferença de uma mórula para uma blástula? Para formar a blástula, as células aqui da mórula que estão mais internas, elas começam a se deslocar para a periferia e elas acabam deixando uma cavidade ali dentro. Então pensa agora na blástula como uma bolinha de ping-pong. O que a gente tem? Por fora a gente enxerga uma bolinha normal. Se a gente cortar essa bolinha de ping-pong, a gente enxerga que ela tem uma cavidade, ela é oca. Então o que acontece com a blástula aqui, nós estamos observando uma blástula em corte, como se eu tivesse cortado e virado assim para vocês. Então nós temos uma grande cavidade aqui dentro, que é chamada blastocele. Cele significa cavidade, cavidade da blástula, portanto, que é preenchida por um líquido e tal. E reparem que ela tem aqui 2 camadas de células, basicamente. Ela tem as células que estão mais por fora, chamada de trofoblasto, essa camada. Trofo tem a ver com alimentação, lembra lá da ecologia? Níveis tróficos, cadeia trófica. Então esse trofoblasto são as células que vão originar os anexos embrionários. Lembra, anexos embrionários? É um assunto para uma outra aula, mas está aqui, ó, trofoblasto. Mas a gente tem que focar nessa camada interna de células chamada embrioblasto. Porque é essa camada que nos próximos estágios vai começar a dar origem a todas as estruturas do embrião. Então eu preciso que vocês lembrem de 2 coisas aqui desse estágio de blástula ou de blastocisto. Primeiro, é nesse estágio que o embrião se implanta no útero. Como que é o nome disso? Nidação. Então nidação é a implantação do embrião no endométrio. Endométrio é essa camada interna que a mulher ela desenvolve mais a cada ciclo ovulatório e que fica ali esperando para receber o embrião. Então essa implantação é chamada nidação e é nesse período aqui de blástula ou de blastocisto. Uma segunda coisa importante é que se o homem ele quiser utilizar embriões em laboratório para retirar células tronco, lembra célula tronco, aquela célula que tem capacidade de formar vários tipos de célula, o homem usa essas células aqui, ó, desse estágio. Deixa o embrião se desenvolver até o estágio de blástula, o blastocisto, e retira essa camada interna de células e utiliza como nas pesquisas de célula-tronco. Beleza? Então isso aqui a gente conclui a primeira etapa chamada segmentação ou clivagem. Agora nós vamos para a segunda etapa. Bora lá? Então, galera, olha só. A segunda etapa é a gastrulação. Olha o nome, gastrulação. Lembra o que você? Gastrite.
Tem a ver? Claro que tem, galera. Ó, gastro tem alguma coisa a ver com o nosso trato digestório. Então a gente já vai ver que tem tudo a ver esse nome gastrulação com o que a gente vai ver que se forma ali daqui a pouco. Mas vamos lá, ó. Tudo se inicia então com a blasto. Lembra que a segmentação ou clivagem terminou aqui. E a gente vai continuar. Não tem uma pausa assim, divididinha em etapas. O homem divide isso para estudar, mas é tudo um contínuo. Então, repara uma coisa que está acontecendo. A camada de células mais interna vai sofrendo ela vai entrando aqui, ó. Esse processo, isso aqui a gente chama de invaginação. Então, esses movimentos celulares acabam por formar um tubo aqui, ó, duas camadas de célula. Presta atenção, estão vendo aqui, galera? A célula foi entrando, e aí de repente ela formou um tubo. Vale lembrar que eu estou mostrando para vocês um corte, isso tudo está acontecendo ali por dentro. E aqui, ó, isso era uma esfera oca de célula, lembra nossa bolinha de ping-pong? E agora algumas células dessas que estão por fora, elas começaram a entrar e formar um tubinho ali dentro. Isso dá um nome à fase, porque esse tubo que acabou de se formar é chamado de arquêntero. Esse nome é importante pra gente aqui na embriologia. O arquêntero é o início, tá? Eles chamam de intestino primitivo, mas ele é o início da formação do nosso tubo digestório. Lembra que o nosso corpo aqui, nós temos um grande tubo que tem vários metros de comprimento, que tem dois orifícios, tem uma boca e tem um ânus. Então isso é o início, começou a ser formado. O que ficou aqui, ó? Se eu formei um tubo, ficou aqui um buraquinho, tá vendo aqui, ó? Esse espaço, isso é um poro. Se eu enxergasse isso por fora, sem estar no corte, eu veria uma bolinha de ping-pong com um furinho. E ali dentro é esse tubo, chamado arquêntero. Esse tubo é chamado de blastóporo. Blastóporo é o poro dessa estrutura toda. Galera, essa estrutura é muito importante, porque mais pra frente, isso como vai formar o tubo digestório, isso aqui é um dos orifícios do nosso tubo, ou é a boca ou é o ânus. Na escala evolutiva dos animais, vários grupos, o blastóporo origina a boca, e aí o ânus vai se formar depois no desenvolvimento. Os animais que são assim, que formam primeiro a boca e depois o ânus, são chamados de animais protostômios. Já os animais onde o blastóporo origina o ânus e a boca vai se formar depois, são chamados animais deuterostômios. Nós, seres humanos, que somos cordados, somos deuterostômios. A gente forma o ânus primeiro e depois forma a boca. Nós e os equinodermos. Isso é um assunto importante lá da zoologia. Então, olha só, o que mais que a gente tem para falar dessa fase de gastrulação, além da formação do arquêntero? Muito importante isso aqui, galera. Como nós tivemos movimentos de células, elas estão agora posicionadas em regiões diferentes, essas células agora já não têm mais aquela capacidade de formar qualquer coisa. Lembra a célula tronco lá? Agora não. Agora as células já estão começando a adquirir uma função. Eu formei agora camadas de células chamadas folhetos. Folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Por enquanto a gente está observando duas camadas. A mais externa, chamada de ectoderme, e a mais interna, chamada de endoderme. Alguns locais vocês vão ver chamando essa camada interna de mesentoderme, porque ela vai, na próxima, um pouco mais para frente, se subdividir e originar a endo e a mesoderme, porque nós somos animais triblásticos, temos 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais da mesoderme no próximo estágio. Então o que nós temos aqui? O que é importante lembrar da gastrulação? Duas coisas, galera, duas coisas. Formação do arquêntero, então é durante essa fase que começa a se formar esse nosso tal do intestino primitivo, e formação dos folhetos embrionários. Ectoderme por fora, endoderme por dentro. Isso vai ser importante porque mais para frente, no próximo estágio, a gente vai ver que a ectoderme vai originar algumas estruturas no restante do desenvolvimento, a endoderme origina outras. Então isso vai ser importante daqui a pouco. Então grava essas duas coisas da gastrulação, beleza? Vamos então para o nosso terceiro estágio? Bora lá! E aí galera, vamos então, ó, nossa terceira fase, hein? Já passamos por segmentação ou clivagem, já passamos por gastrulação e olha agora neurulação, lembra o que, galera? Neurônio. Então tem alguma coisa relacionada ao nosso sistema nervoso. Sempre pensa nisso, tem uma estrutura ali que vai dar nome, tá? Toda essa fase, todo esse processo.
que eu quero que vocês entendam, eu representei aqui, que o que vai acontecer agora, galera, é movimento de célula. Então eu tenho células entrando, indo para um lado, se posicionando mais num lugar, se posicionando mais no outro, porque elas vão passar a adquirir funções diferentes, a formar estruturas diferentes. Então o que eu tentei mostrar para vocês, claro, é uma simplificação, um resumo, pulei algumas etapas, mas só para vocês entenderem uma coisa. Lembra que nós tínhamos aquelas camadas de células por fora, ectoderme, por dentro, endoderme. Elas vão começar a se movimentar. Essa região aqui, ó, presta atenção, ela está começando a invaginar, tá vendo aqui? Está começando a invaginar essa parte da ectoderme, ela está entrando cada vez mais. Aqui, ó, já formou um tubinho, a gente já vai ver que tubo é esse, bem importante. Essa endoderme aqui, ó, também já está começando a se movimentar, formando estruturas diferentes. Lembra que aquela tal de mesentoderme vai dar origem à endoderme e à mesoderme? Então repara que eu já fiz em cor diferente aqui, ó. A mesoderme está formada. Então ela vai entrando, tá vendo? Formou dois tubos aqui que a gente vai ver o que é, duas cavidades, vai formar um terceiro aqui no meio. Então estão conseguindo entender que o que acontece é movimento de célula. Ah, professor, mas eu vou ter que saber todos esses movimentos. Claro que não, pequeno gafanhoto. O que tu vai ter que saber é isso aqui, ó. Essa imagem. Se tu quiser esquecer por enquanto isso, pode ser e pega essa imagem aqui. Galera, presta atenção. Temos uma neurula aqui, neurula. Dá nome à fase. Lembra, a gente terminou a primeira fase com a blástula. Aí a gente terminou a gastrulação com a gástrula. Aqui a gente vai terminar a neurulação com a neurula. E aquilo ali, é complicadinha a neurula? Tem várias estruturas? Tem. Tu tem que saber 4 nomes aqui na neurula, galera. 4 nomes. Quais são eles? Tubo neural, notocorda, celoma e arquêntero. Então 4 nomes. Tubo neural é muito importante, acabou de se formar, deu nome à fase. Lembra, quem formou o tubo neural? Qual folheto embrionário formou o tubo neural? Ectoderme. Foi a ectoderme que formou o tubo neural. Tubo neural depois vai dar origem ao sistema nervoso. Então veio a ectoderme que formou isso aqui. Notocorda. Notocorda dá o nome ao nosso grupo, os cordados portadores de notocorda. Lembra o que é a notocorda? É um eixo de sustentação do embrião, então ele se forma lá no início, vai sustentar tudo aquilo. Nos cordados que são vertebrados, esse eixo, essa notocorda desaparece e ali no lugar vai se formar a coluna vertebral. Nos vertebrados isso, mas então cordado vem daqui, ó, notocorda. Qual foi o folheto embrionário que formou a notocorda? A mesoderme. Por isso que eu fiz com a mesma cor aqui, ó. A mesoderme formou a notocorda, beleza? Celoma, muito importante, galera. Tu que tá ligado lá na zoologia, sabe que o celoma é uma característica importante para classificar os filos em acelomado, pseudocelomado, celomado. O que é o celoma? Celoma é uma cavidade que se forma aqui, vai alojar os órgãos quando eles começarem a se formar. E o celoma também é formado pela mesoderme. Para ser um animal celomado, o celoma tem que ser totalmente revestido pela mesoderme. Então, ó, tubo neural, falei do tubo neural, notocorda e celoma. E aqui está o nosso arquêntero, que já existia antes, então é um nome que só vai se repetir, que vai formar o nosso tubo digestório, nosso intestino. Beleza? Então, ó, 4 nomes para vocês, vamos só reforçar. Tubo neural, notocorda, celoma e arquêntero. Sempre bom lembrar os folhetos. O mais externo é a ectoderme, que deu origem ao tubo neural. Aí nós temos a mesoderme, que formou celoma e notocorda. E nós temos a endoderme, que está aqui revestindo o arquêntero. Então vai revestir o nosso tubo digestório. Beleza? Os 3 folhetos e as estruturas. O que falta para a gente encerrar, galera? Bem, uma coisinha só. Tá vendo esses folhetos e essas estruturas? Elas têm que começar a dar origem aos nossos órgãos, aos nossos sistemas. Então a última etapa, que a gente vai dar uma olhada agora, é chamada de organogênese, formação dos órgãos. Onde eu vou querer que vocês... Eu não vou passar todos aqui. É um resumo, então eu vou querer que vocês lembrem... por exemplo, a ectoderme. Quais sistemas ou quais órgãos ela forma? Não precisa saber todos. Sabendo uns 2 ele já está ótimo. Então vamos dar uma olhada nisso? Bora lá! E para fechar então, vamos para nossa organogênese, a última etapa do desenvolvimento embrionário, galera, ó, formação de estruturas importantes. Deixei o desenho da nossa neuro ali para que tu comece a entender
que os folhetos embrionários, que foram esses que deram origem a algumas estruturas, eles vão passar a formar órgãos, tecidos, órgãos e sistemas. Claro que aqui não estão listados todos, mas estão os principais. Estão listados aqui aqueles que as questões do vestibular podem cobrar de ti e são esses que vai ter que focar. Olha só, presta atenção. Ectoderme, galera. Ectoderme. Lembra a ectoderme aqui, ó, o revestimento mais externo e formou o tubo neural. Então não é difícil. Se tu lembrar que a ectoderme forma o tubo neural e ela tá mais por fora ao mesmo tempo, é legal. E aí tu vai começar a entender, pô, mas peraí, o que faz sentido essa ectoderme formar? Epiderme. Não está por fora, não é o revestimento mais externo aqui? Qual é o revestimento externo do nosso corpo? Epiderme. E também a questão dos anexos ali da unha, por exemplo, anexos dessa epiderme. E o sistema nervoso também. Não é a ectoderme que dá origem ao tubo neural? Então é ela que vai formar o teu sistema nervoso. Beleza, fechamos aqui a ectoderme, é isso que a questão vai perguntar para ti, sistema nervoso. Às vezes a questão pergunta assim, ó, o embrião acabou tendo uma lesão, a mãe, mulher grávida, pegou um vírus, uma doença, e o vírus atravessou o cordão umbilical e afetou a ectoderme do bebê ali, do embrião. O que será que esse embrião pode ter de problema no desenvolvimento? De qual sistema? Sistema nervoso, por exemplo. Tá? Então fica ligado que esse é um tipo de questão relativamente frequente. A mesoderme. Mesoderme aqui, ela tinha formado, lembra, notocola, tinha formado celoma, mas o que ela vai formar em termos de sistemas de tecidos? Aí a mesoderme basicamente forma os teus tecidos conjuntivos, então a questão de cartilagem, osso, sangue, isso é função da mesoderme. Mas nós temos aqui também a função da formação dos músculos. Então os músculos são formados, isso é muito importante. Estou falando de músculo, também falo do músculo cardíaco, então o sistema circulatório também está envolvido nisso, o coração ali e tal. E a questão dos ossos. Então, basicamente, o que cobre geralmente é músculos e ossos. Músculos e ossos. E aí lembra no músculo do coração, então tu vai lembrar do sistema circulatório também. Isso é mesoderme. E para fechar, tem aqui também a gente tem sistema reprodutor, tá? Então tem outras coisas aqui, mas esses são os principais, tá, galera? Estou passando para vocês aqueles que podem aparecer, são os mais quentes de aparecer nas provas. Endoderme, para a gente fechar, lembra? A endoderme a gente tinha aqui o revestimento do arquêntero, então revestimento do tubo digestório é função da endoderme. Formação também do sistema respiratório, então questão do pulmão ali, bem importante, fígado e pâncreas. Geralmente vai perguntar revestimento do tubo digestório, sistema respiratório, fígado ali, são esses principais. Então aí a gente conclui todo o nosso desenvolvimento embrionário, lembrando as 4 etapas que a gente viu aqui. Segmentação ou clivagem, que termina na blástula, gastrulação, que termina na gástrula, neurulação, que termina na neurula e, por fim, a organogênese. Beleza, galera? Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho aqui com essa aula. Foi um grande prazer. Continuem ligados. Quem gostou do vídeo aqui, dá aquele like, compartilha com os amigos, que tem muito mais aula vindo por aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima!